Do Espírito Santo. Amém. Levanta o seu braço direito junto comigo, por gentileza. E reze depois do Padre, repita depois do Padre. Pode dizer o seu nome. Eu renuncio em nome de Jesus a tudo que possa me distrair, a toda agitação, interna ou externa. Eu sei que o inimigo é aquele que quer roubar a semente da palavra semeada no meu coração. Por isso eu renuncio agora, em nome de Jesus, a todo desassossego, a todo cansaço, a toda impaciência. Eu renuncio a toda ação do mal, direta ou indireta, sobre a minha vida, que não quer me deixar guardar a semente da palavra no meu coração. Eu renuncio aos pensamentos negativos. Eu renuncio a toda desordem emocional, psicológica, física. Eu renuncio à contaminação espiritual. Eu renuncio aos vícios, à mágoa, ao ódio, ao pecado. Eu renuncio a todo o mal, de qualquer nome, espécie ou poder. Em nome de Jesus, eu quebro toda aliança, consciente ou inconsciente, feita com as obras das trevas, feita com o pecado. Eu consagro a minha atenção, a minha mente, as minhas emoções ao Espírito Santo. Eu consagro o meu pensar, o meu olhar, o meu agir ao Espírito Santo. E eu selo esse lugar em nome de Jesus. Libertações vão acontecer aqui. Curas estão acontecendo aqui. Jesus é o Senhor desse lugar. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. A Virgem Maria caminha nesse lugar. São Miguel Arcanjo combate por mim neste lugar. Eu selo esse lugar. Você que me acompanha em casa, diga: eu selo a minha casa no poderoso sangue de Jesus. Jesus é o meu único Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza. Confiar para acreditar na promessa. Olha só, o tema que me foi dado. E veja bem, deixa eu explicar para ti, para você, por que eu já tive a inspiração, acompanhando a Luzia e o Padre Bruno rezando, eu tive a inspiração de começar rezando já. Porque graças a Deus os nossos momentos de oração são fortes, e graças a Deus nós somos um povo expressivo, eufórico, mas me chama tanta atenção, preste atenção, filho, filha, me chama tanto a atenção a citação, a explicação que Jesus dá acerca da parábola do semeador. Porque veja bem, Jesus, quando ele explica uma das consequências da semente que não frutificou, ele fala que a semente que caiu à beira do caminho, ele diz o seguinte, que a pessoa até recebe a palavra com alegria, palavras do Senhor Jesus, mas vem o maligno
e rouba a palavra que foi semeada no seu coração. Então veja bem como isso é sério. O inimigo é especialista, filho, filha, você aqui, você em casa, em roubar a palavra que foi semeada no nosso coração. E Jesus disse, ele vem, a pessoa recebe com alegria, a pessoa recebe com alegria a palavra, mas o inimigo vem e rouba. Então a sua missão aqui, veja bem, é ouvir com atenção. Diga para quem está do seu lado, a sua missão aqui, pode ser mais forte, a sua missão aqui é ouvir com atenção. Gente, nós precisamos dar espaço para a palavra de Deus na nossa vida. É isso que a gente aprende com o Monsenhor Jonas Abib aqui na Canção Nova. Graças a Deus eu comecei a fazer meu estudo bíblico quando eu tinha 19 anos e hoje eu tenho 39. E até hoje eu continuo com a graça de Deus, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias anotando o que Deus está falando para mim, todos os dias anotando as promessas de Deus. Gente, e como a palavra de Deus tem me curado. Presta atenção numa coisa, você sabia, você já vai separar a citação daí, de hoje, já que eu estou falando da palavra, Salmo 89, 34, versículos 34 e 35. Salmo, versículo 89, aliás, se eu falei 39, desculpa. Salmo 89, versículos do 34 ao 35. Abre aí a sua palavra, já deixa aí que o padre já vai ler. Mas se você sabe que Jesus, a maior missão de Jesus, se você analisar os evangelhos, se você ler os 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, e também João, mas João um pouco menos, você vai ver que Jesus gastava a maioria do seu tempo ensinando. Ele se preocupava se as pessoas tinham comido ou não, para que as pessoas pudessem ouvir o seu ensinamento bem, porque a pessoa com fome não presta atenção na palavra, né? Por isso espero que você tenha tomado um bom café da manhã, né? Só não comido demais, para depois não ter que confessar a gula, mas espero que você tenha se alimentado bem. Jesus se preocupava se as pessoas estavam alimentadas, Jesus se preocupava se as pessoas estavam ouvindo. Por quê? Porque a maior, principal missão de Jesus era ensinar. Jesus era um professor. Claro, Deus, Senhor, muito mais, mas Ele estava sempre ensinando. E você sabia, preste atenção, que quem andava com Jesus, os discípulos, por exemplo, Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, a Bíblia em nenhum momento fala que eles pediram, Senhor, me cura disso. Senhor, me liberta daquilo. Não. Por quê? Porque eles estavam sendo libertos e curados pela escuta da palavra de Deus. Quem geralmente pedia, Senhor, me cura, me liberta, era quem estava pelo caminho, o cego que foi encontrado no caminho, a viúva que ele encontrou no caminho, a mãe daquela mulher, aquela Ciro-fenícia que ele encontrou no caminho. Então, eu começo com essa introdução longa para dizer, é importante ouvir com atenção. O Padre Jonas sempre nos ensinou isso. O Padre Jonas nos ensinava que para ele funcionava assim, sem estudo não tem café da manhã. Não é? Foi a maneira que ele encontrou para se obrigar a começar o dia com a cabeça na palavra de Deus. Com a cabeça na palavra de Deus. Eu já fiz essa introdução e já adianto para você que essa pregação vai ser muito bíblica. Nós vamos trabalhar muito com a Bíblia. Eu espero que você esteja com a sua aí em mãos. Então vamos lá. Salmo 89, versículos 34 e 35. Mas não lhes retirarei. Você já achou? Está aberto aí? Mas não lhes retirarei o meu favor, e não vou desmentir a minha fidelidade. Não violarei minha aliança, não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Quem está dizendo isso aqui? Quem? Não, pode ser mais forte. Quem está dizendo isso aqui? É Deus. Olha o que Ele está falando para mim e para você. Como é o seu nome? Fala mais alto para o padre ouvir. Ótimo, olha o que Deus está te dizendo. Mas eu não lhes retirarei o meu favor. Eu não vou desmentir a minha
fidelidade. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Não violarei minha aliança. Não mudarei a palavra saída dos meus lábios. Vamos aplaudir essa palavra, gente. Essa palavra que nos salva. Pode ser forte esse aplauso. Isso aqui nos dá tanta confiança, sabe? Com um tema como esse, confiar para acreditar na promessa. Porque a palavra está dizendo o seguinte: eu não vou retirar de você o meu favor. Deus está falando de favor. Eu não vou desmentir a minha fidelidade. Você conhece alguém que desmente a própria fidelidade? Sim ou não? Infelizmente eu conheço muita gente. Como padre é o que eu mais ouço, é o que eu mais vejo. Padre, meu marido jurou fidelidade a mim no casamento e hoje ele está com uma mulher 20 anos mais nova. Padre, o meu sócio jurou fidelidade a mim, ele me traiu, pegou o dinheiro que era nosso e foi embora. Padre, aquela pessoa que dizia que era minha amiga falou mal de mim, me abandonou e foi embora. Muitas pessoas desmentem a fidelidade, mas Deus está dizendo: eu não vou desmentir a minha fidelidade. Eu achei tão especial essa tradução da CNBB, nesse verbo. Eu não vou violar a minha aliança. Eu não vou mudar a palavra saída dos meus lábios. Você conhece alguém que muda a palavra saída dos lábios? Eu conheço muita gente. Eu tenho um amigo engraçado que ele fala assim que a esposa dele tem 14 versões. Quando ele chega do trabalho, ele fica se perguntando: qual versão dela que eu vou encontrar hoje? Que ela muda tanto, né? Um dia ela está feliz, um dia ela está triste, um dia ela está gritando, um dia ela está chorando, né? Não sei se alguém se identifica aqui. Tomara que não. Mas Deus está dizendo, por mais que as pessoas desmintam a palavra, ou seja, fala uma coisa, muda a palavra, né? Amanhã fala outra, depois de amanhã fala outra. Deus está te dizendo: eu não mudo a palavra que eu dou. Eu não tiro o meu favor. Eu não desminto a minha fidelidade. Eu não quebro a minha aliança. Gente, eu vou ser honesto para você. Como sacerdote, eu tenho visto tantas pessoas com o coração despedaçado, com o coração triste, porque estão vivendo justamente o oposto dessa palavra. Como eu disse aqui, você está triste porque você se relacionou com alguém que desmentiu a fidelidade, que jurou fidelidade e não cumpriu. Você se relacionou com alguém que não valorizou a palavra dada. Você talvez se relacionou com um amigo, com uma sogra, com um parente, com um sócio, como eu disse, que quebrou a aliança. E você sabia que essa palavra aliança, na Bíblia, ela é muito importante? E você sabia como que Deus se relaciona com o ser humano? Se você for olhar na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, na vida deles aconteceu duas coisas. Em primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Você pode repetir depois de mim? Em primeiro lugar, uma promessa. Mais forte. Em primeiro lugar, uma promessa. Em segundo lugar, uma aliança. Esse Deus que nós lemos aqui, no Salmo 89, que não quebra a sua aliança, esse Deus que nós lemos aqui, que não desmente a sua fidelidade, esse Deus que nós lemos aqui, que não muda a palavra dada, se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Não importa o tamanho do gigante, se Deus disse que você vai vencer em nome de Jesus, e as muralhas vão cair em nome de Jesus. Acredite, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, e Ele não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Sabe, filho, filha, só que, como eu disse, Deus se relaciona com a gente sempre através de uma promessa e de uma aliança. O que aconteceu na vida de Abraão? O pai da nossa fé. Abraão estava onde hoje é o Iraque, lá em Ur, na Caldeia. Deus apareceu a Abraão e disse: Abraão, eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. A sua descendência, Abraão, vai ser infinitamente superior do que as estrelas do céu,
do que a areia da terra. Você pode contar isso, Abraão? A areia do céu? Quem aqui já, desculpa, a estrela do céu e a areia da terra? A areia do mar? Você já contou alguma vez? Dá para contar, gente? Claro que não. Talvez você veja algumas estrelas num cantinho, mas se você for olhar para todo o céu e contar estrelas, é impossível. Mas Deus apareceu a Abraão e fez uma promessa: eu vou fazer de você o pai de uma multidão, e de você, Abraão, vai surgir aquele que vai salvar o mundo. Deus fez uma promessa, e depois Ele propôs uma aliança. Eu vou ser o teu Deus, Abraão. Eu estarei com você para te livrar dos inimigos. Só que veja bem, a palavra aliança, ela vem do latim, aligare, que quer dizer o seguinte: um compromisso estável, uma união que não pode ser quebrada. Tanto que, quem aqui é casado e está com aliança, levanta a mão. Pode levantar, eu estou com a minha aliança de padre aqui, ó. Tem gente que está levantando meio timidamente. O que foi? Você está meio arrependido? Levanta essa mão com coragem. Se sua esposa estiver do seu lado, ela vai dar um safanão em você, pode abaixar. Por que a aliança é redonda? Você sabe me dizer? Porque é o símbolo do infinito. O círculo não tem começo nem fim. Onde começa o círculo? Onde termina? É o símbolo do infinito, não tem começo como uma reta, não tem fim. Então você usa no dedo essa aliança quando você casa, para dizer para todo mundo que você prometeu amar essa pessoa para sempre, que você prometeu ser fiel a essa pessoa para sempre. Deus propôs uma aliança com Abraão, mas veja bem, promessa, aliança, só que para chegar ao cumprimento, existem algumas etapas que o homem e a mulher de Deus precisam percorrer. Existem algumas etapas, filho, filha, que eu e você precisamos percorrer para conquistar o que Deus prometeu. Mas Deus sempre chama assim, com uma promessa e com uma aliança. Olha na vida, por exemplo, de José do Egito. Deus fez uma promessa quando ele era criança. Deus fez uma aliança com ele, mas ele teve que enfrentar muitas batalhas para conquistar o que Deus prometeu. Olhe na vida de Maria, Deus fez uma promessa, enviando o anjo dizendo: você vai ser a mãe do Salvador, aquele que vai nascer de você vai salvar o mundo. E Deus fez uma aliança com a Virgem Maria. Gente, Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. E veja bem, na vida da gente, consciente ou inconscientemente, nós estamos sempre fazendo aliança. E tome cuidado com quem você faz aliança, com o que você faz aliança. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou livre, eu não quero obedecer a Deus, e não fazem aliança com Deus, mas fazem uma aliança com o pecado, fazem uma aliança com a droga, fazem uma aliança com a impureza, porque tudo aquilo que você obedece, você tem uma aliança com aquela realidade. Se você obedece à impureza, se você obedece o pecado, se você obedece o vício, você está construindo uma aliança com aquilo, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente faz aliança. É como eu disse, o exemplo da sociedade. Eu vou ser sincero, eu tenho medo dessa questão de sociedade, porque tantas vezes eu já vi, a pessoa vai, vende uma casa e investe num negócio com o outro, para ter uma sociedade. A pessoa vai, pega o dinheiro do acerto ali, quando ela foi despedida do trabalho, ela ganhou o dinheiro do acerto, investe tudo. E eu não estou falando que só tem pessoas ruins, não. Eu estou falando que a gente tem que ser prudente. E eu estou falando que, infelizmente, eu vejo muita sociedade ser rompida unilateralmente. O sócio rouba o dinheiro, vai embora, abandona. Esses dias eu ouvi a história de um homem que tinha condições, que investiu mais de 500 mil reais. E o sócio simplesmente sumiu com o dinheiro. Sabe? Então, cuidado com o que você faz aliança. Ao que eu te pergunto, com quem, com o que você tem feito aliança hoje? A Bíblia nos ensina que todo aquele que faz uma aliança com o pecado, está fazendo uma aliança com o diabo. Isso é bíblico, eu não tenho o direito de dizer o contrário disso, porque ele é o pai do pecado. A Bíblia diz que aquele que faz uma aliança com a mentira, está fazendo uma aliança com o inimigo, que é o pai da mentira. Agora, quantos de nós achamos: ah não, padre, é uma mentirinha? Não tem mentirinha.
Ou é mentira ou é verdade. Se é mentira, a aliança não está sendo com Deus, porque Deus é a verdade. E quanta gente fazendo aliança, amarrando o rabo com o diabo, porque vive uma vida de fachada e de mentira. E é por isso que a graça de Deus muitas vezes não consegue alcançar a pessoa, não consegue abençoar. Com o que eu e você, filho, filha, fazemos aliança. Eu me recordo da história de um rapaz que nem tinha envolvimento com droga nem nada, mas que ele tinha um amigo que era traficante. Esse rapaz não usava droga, esse rapaz não bebia, esse rapaz não era envolvido com o tráfico, mas ele tinha uma amizade com esse traficante. E a mãe dele sempre falava, isso foi lá na minha cidade ainda, antes de eu vir para Canção Nova: filho, não anda com fulano. Mãe, mas ele é meu amigo. Mas filho, pode acontecer algo muito ruim. Não é que um dia entraram na casa desse traficante por um acerto de conta e mataram o traficante e esse jovem junto, que não tinha nada a ver. Por quê? Porque ele fez aliança com a pessoa errada. Com quem você tem feito aliança? Deus hoje está chamando você que está aqui, você que me acompanha em casa, para uma aliança com Ele. Para uma aliança. E olha, Deus tem para você muito mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar. Deus tem para você, nesse ano de 2022, filho, filha, eu digo sem demagogia, Ele tem bênçãos. Você pode esperar coisas boas da parte de Deus. Ele tem bênçãos para a sua vida, Ele tem restituição, Ele tem vitória, sim. Você pode esperar coisas boas da parte dEle, mas hoje Ele está convidando você a fazer uma aliança com Ele. Uma aliança, e é intransferível, é você e Ele. Ele está te chamando. E veja bem, nessa cultura nossa, infelizmente, que cada vez menos valoriza a aliança, a palavra dada, o compromisso, né? As pessoas hoje em dia, cada vez menos valorizando o compromisso um com o outro. Esses dias eu vi essa semana eu li uma entrevista que mexeu tanto comigo, gente. Uma entrevista que foi uma entrevista, não vou dizer o site aqui, depois você pesquisa na internet, que dizia o seguinte: que está crescendo demais o número de trisais. Ou seja, um casal que chama um terceiro para viver a relação sexual junto com eles. Olha tanta orgia que está acontecendo no Brasil. E aí, uma mulher dando a entrevista dizendo assim: olha, meu marido chamou um funcionário dele mais jovem para ter aqui relação com a gente. Eu me apaixonei pelo funcionário e estou abandonando meu marido. Eu falei: gente do céu, onde a gente vai parar? Onde a gente vai parar? Por quê? Porque o compromisso, a pessoa profana a aliança do compromisso que ela fez com a esposa. Marido, você tem que amar sua esposa como uma princesa, tá? E não tratar ela como uma prostituta, como muitas vezes acontece por aí. Me perdoe a sinceridade. É a princesa que Deus te confia, é o tesouro que Deus te confia, sabe? Mas a aliança está sendo rompida. As pessoas não têm mais uma aliança. Por que a igreja fala, por exemplo, da aliança conjugal? Por que as pessoas estão tão feridas? Porque as pessoas encontram uma pessoa hoje e faz sexo com ela hoje. Não tem aliança, não tem amor que protege a relação, entendeu? Só usa e joga fora, só pelo prazer, sabe? Por isso que os corações estão tão feridos, por isso que tem tanta doença, tanto aborto, tanta criança indesejada, porque não tem uma aliança protegendo o amor. Porque quando a pessoa está casada, tem uma aliança, tem uma história, se pressupõe pelo menos que tenha, né? Uma história, uma aliança, eles construíram. E o catecismo nos ensina que tem a estabilidade do amor conjugal, da casa, sabe? Nesse tempo no qual as alianças estão sendo tão rompidas, Deus está chamando você para uma aliança com Ele. Você está disposto a fazer a sua aliança com Deus? Sim ou não? Quem é que está disposto a fazer aliança com Deus? Levanta a mão. Abaixa agora a sua mão, que agora vem a porretada. Veja bem, Deus, quando Ele nos chama para uma aliança, a aliança é alicerçada sobre a base de uma promessa. Ó, estou pisando aqui. Você pisa na promessa, estou usando a analogia, como alicerce, e aí você vai construindo com Deus cada tijolo dessa aliança, até chegar ao teto, até chegar ao cumprimento da aliança. Mas veja bem, quando Abraão entrou numa aliança com Deus, Deus começou a educar Abraão. Deus tem uma escola.
É a escola da confiança. Todo discípulo de Cristo é matriculado pelo Espírito Santo na escola da confiança. Vai aprendendo a confiar em Deus, vai aprendendo a descansar em Deus, sabe? Então Abraão, para ele chegar ao cumprimento da promessa, veja bem, Abraão era um homem velho, Abraão tinha uma esposa estéril, humanamente Abraão não poderia mais ter filhos, muito menos Sara, e Deus apareceu falando: Abraão, você vai ter filho, sua descendência vai ser numerosa. E essa questão da descendência, para nós, talvez não represente tanto, mas para um homem oriental naquela época, ter uma descendência era tudo, era muito importante. Uma posteridade, né? A Bíblia fala muito disso, para o judeu até hoje isso é importante, sabe? Então Deus apareceu e fez um monte de promessa impossível para Abraão, improvável. E Deus pediu para Abraão o seguinte: sai da tua terra. Quando você faz uma aliança com Deus, primeira coisa que você tem que fazer: abandonar sua zona de conforto, sair da sua terra e correr atrás da promessa de Deus. Veja bem, é correr. Ai, Deus prometeu que eu vou ser um advogado. Está estudando para o vestibular? Ah não, eu estou esperando um anjo vir e colocar todo o entendimento na minha cabeça. Deus me falou, padre, que eu vou falar inglês. Está estudando? Não, não, o Espírito Santo vai me dar o dom das línguas estranhas. Estranha mesmo, que só Ele vai entender se você não estudar, né? Ou seja, sai da tua terra, eu te prometo, mas corre atrás da promessa. Corre, sai da zona de conforto. Depois, o que Deus pediu para Abraão? Creia sem ver. Acredite mesmo sem tocar, mesmo sem materializar. Por quê? Porque a promessa acontece no caminho. Mas eu vou ter filho, Deus? Vai. Mas eu não estou vendo nada. Creia. Deus disse para Abraão: eu mesmo me coloco como o selo de segurança dessa promessa. Ou seja, eu juro por mim mesmo, Deus disse, não é? Às vezes você não fala juro por Deus. Deus falava juro por eu, não é? Ele jurava por ele mesmo. Então Abraão teve que crer mesmo sem ver. E Abraão teve que passar pelos testes do tempo, a prova do tempo. Mas a promessa veio. E quando veio, gente, foi infinitamente maior do que o que Abraão podia pedir ou pensar. Então saiba de uma coisa: você que está no deserto, a tua bênção está chegando, viu? Continua fiel a Deus, a tua vitória está chegando. E quando chegar vai ser maior do que o que você pode pedir ou pensar. Creia. Estou no deserto. Abraão atravessou o deserto, o povo 40 anos no deserto, no Egito andando. Mas a promessa vai passar pelo teste do tempo. Ela vai passar pelo teste do tempo. E veja só, toda promessa tem um princípio. O que é isso? O Padre Jonas, nosso pai fundador, nos ensina muito bem a anotar os princípios eternos do nosso estudo bíblico. Obrigado, viu, Monsenhor Jonas, por essa inspiração linda da Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia foi escrita para você, que tem abençoado tanta gente, que me faz tão bem até hoje como sacerdote. Vamos aplaudir o Monsenhor Jonas Abib? Pode ser mais forte. Esse homem ensinou gerações a amarem a palavra de Deus. Esse homem ensinou multidões a amarem a palavra de Deus, sabe? É muito lindo. E toda promessa tem um princípio. Por exemplo, Abraão, eu vou te fazer pai de uma geração, mas você vai ter que sair da sua terra, mas você vai ter que confiar. São princípios que fazem a promessa funcionar. É como quem entende de mecânica sabe o que eu vou falar. É como quando o carro tem um motor de arranque. O que é um motor de arranque? Ele liga, a energia dele, a pulsão dele é elétrica, e ele transforma a energia elétrica em energia mecânica para fazer a chave virar, o carro funcionar e ligar e começar a andar. O princípio faz a promessa acontecer. Por exemplo, em Mateus no capítulo 6, versículos 33 e 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas. O que isso significa? A obediência gera a providência. Sem obediência a Deus, não tem providência de Deus. É o princípio que está gerando a concretização da promessa. Buscai em primeiro lugar, e tudo vos será acrescentado. Sem a realização do princípio, a promessa não se cumpre. E veja bem, como eu prometi que a pregação de hoje seria bem bíblica, eu vou usar
mais 3 citações bíblicas, 3 promessas. Você sabia que ontem eu estava estudando e eu descobri que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas de Deus para mim e para você? Você sabia disso? Você sabia disso? Diga para quem está do seu lado, tem mais de 8.000 promessas de Deus para você. Diga para essa pessoa. Agora pergunta para essa pessoa, quantas delas você conhece? 8.000. Será que você conseguiria me dizer aqui 25 dessas 8.000? De cor assim? Sei não, hein? Católico, como nos ensina o Padre Jonas, vamos aprender a amar a palavra de Deus. Vamos aprender a viver a palavra de Deus. Vamos aprender a carregar conosco a palavra de Deus sem vergonha. Você tem que ler isso aqui, essa palavra de salvação todos os dias. Mais de 8.000 promessas. E hoje, já caminhando para o final, eu quero usar 3 promessas da palavra, que são muito caras para mim, e que com certeza vão ser muito fortes para você. Abre aí, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, é só a parte A, a primeira parte do versículo. Se você não achou, silencia para você ouvir o padre lendo. É simples, está no imperativo essa palavra, é Jesus falando no imperativo. Pedi e vos será dado. Pode repetir isso depois de mim? Pedi e vos será dado. Mais forte, pedi e vos será dado. Gente, essa é uma promessa de Deus para você. Você tem pedido a Deus o que você precisa? O princípio da promessa é o pedir. Pedir, e se você pedir com insistência, perseverança, vos será dado. E olha só o que Santo Agostinho disse sobre esse princípio. Me chama muita atenção, olha o que Santo Agostinho disse. Se é a Deus que você dirige a sua oração, pede, pois, uma coisa de grande valor. Se você quiser pedir a um rei apenas uma pequenina moeda, isso vai ser uma ofensa para aquele rei. Honramos, porém, a Deus, glorificamos a sua bondade e misericórdia, quando lhe pedimos coisas grandes. Olha o que Santo Agostinho, doutor da igreja, está dizendo. Peça coisas grandes, porque Deus quer atender. Peça coisas grandes, porque Deus quer atender. É claro, é uma promessa, mas ela precisa ser basilada pelo princípio. Santo Tomás de Aquino ensinava na Suma Teológica, na questão 83, artigo 5, que para nossa oração ser atendida, a gente precisa rezar, pedindo coisas necessárias à nossa salvação, pedir segundo a vontade de Deus, não vai pedir para que o vizinho chato morra, né? Nem para que a sogra tenha um infarto que Deus não atende. Segundo critério, dizia Santo Tomás, a gente tem que rezar com insistência, com confiança. Terceiro critério, dizia Santo Tomás, a gente tem que rezar com confiança, com o espírito filial, sabendo que a gente é filho, que Deus nos ouve como um pai. Você sabe o que é pior na vida, eu acho? É uma princesa que tem cabeça de escrava. É um príncipe que tem cabeça de escravo. Eu vejo muita gente na igreja que não entendeu que é príncipe e princesa, que é filho do rei e age como escravo. Deus é teu pai, você é príncipe, princesa. Toma posse disso em nome de Jesus. E peça com confiança, peça com esperança. Como dizia Santo Tomás, o terceiro critério é você pedir com esse espírito de filho, com a certeza que Deus é teu pai, que Ele te ouve, que Ele quer te ajudar, que Ele pode mudar a tua situação, que o poder dEle é maior que a sua fraqueza, que o poder dEle é maior que a sua fraqueza. E a quarto critério que Santo Tomás diz, é preciso pedir com esperança. Mas é uma promessa, Deus não é homem para mentir. Você acredita na promessa de Deus? Sim ou não? Você acredita nessa promessa? Sim ou não? Quantas coisas grandes você pediu a Deus nesse ano? Quantas coisas grandes? E não vem com falsa humildade não. Ai padre, sabe o que é? Eu não gosto de pedir. Então você é maior do que Deus. Deus está pedindo para você pedir. Você está falando para Ele que Ele está errado? Que você não precisa pedir?
Você precisa pedir com confiança. Você precisa pedir com esperança. Você precisa pedir com persistência e com a certeza: eu sou filho, eu sou filha, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou filho do rei, eu sou filha do rei. Como eu disse, a pior coisa é um príncipe com a cabeça de escravo, sabe? Que não entendeu o que é príncipe e age como escravo. Pior coisa é uma pessoa que na casa do pai, do próprio pai, age como empregado. Você é príncipe, você é princesa, filha do rei. E olha só, continuando sobre essa promessa, que é a oração, olha o que Santa Madalena de Pazzi disse acerca da oração. Presta atenção, Nosso Senhor se acha tão honrado com as nossas preces e pedidos, Ele se alegra tanto com eles, que de certo modo, Ele até nos agradece por isso, porque através da nossa oração, nós lhe abrimos o caminho, para que Ele chegue a nós com seus benefícios, e satisfazemos o seu divino desejo de fazer o bem a todos. Olha o que Santa Madalena de Pazzi disse, que Deus nos agradece pela nossa oração. Por quê? Porque quando você reza, você está abrindo o caminho para Deus agir. Você está abrindo o caminho para Deus te abençoar. E é desejo de Deus te abençoar. A carta de São Paulo a Timóteo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar você, filho, filha. Ele quer salvar sua família. Ele quer salvar seu casamento. E quando você reza, você abre espaço para Deus agir. Sabe, São João Crisóstomo ainda, outro doutor da igreja, dizia sobre a oração: confiando inteiramente na verdade de que a oração nos pode abrir todos os tesouros do céu, empreguemos todos os nossos esforços para pedir com confiança, e o céu será aberto para nós. Eu quero desafiar você. A pregação não vai acabar agora, depois nós vamos ter um testemunho bonito da Rosângela, do seu esposo, mas eu quero desafiar você. Já coloca em mente, o que você vai pedir para Deus nesse Hosana Brasil, para o seu ano de 2022? Confiar para acreditar na promessa. No final aqui nós vamos rezar, e eu vou ficar até quieto, quero deixar você rezando. O que você vai pedir para Deus no ano de 2022? O que você vai pedir hoje? Em nome de Jesus, não saia desse centro de evangelização, não desliga essa TV, não desliga o seu rádio, não desliga o seu celular, sem falar com Deus, porque a aliança te dá deveres, mas também te dá direitos, e você pode pedir, e Ele quer te atender, Ele quer te abençoar. Pedir, recebereis. Então mais uma vez eu pergunto, o que você vai pedir para Deus aqui hoje? É você mesmo. Ai, padre, é muito difícil. Não tem muito difícil para Deus. O impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Gente, eu aprendi a confiar em Deus e acreditar que Ele pode fazer o impossível quando eu olhava para minha mãe. Já contei várias vezes pela TV Canção Nova. Eu na minha adolescência chegando em casa de madrugada, chapado de cocaína, de maconha, de droga, vomitando no meu próprio corpo, de tanta droga que eu tinha usado. E nas madrugadas eu encontrava a minha mãe de joelho lá, dizendo: eu estou rezando por você, Deus vai mudar a sua vida. Eu chapado, eu não acreditava. Estou falando da minha história, antes de conhecer a Deus. Sabe? E entrei em coma por causa de droga, e fui expulso de escola por causa de droga. Plantava maconha no fundo da minha casa, só ouvia rock satânico. E a minha mãe teve as suas crises? Teve. Mas ela nunca deixou de acreditar na promessa. E ela me dizia: Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Sabe o que eu fazia? Eu ria. Falava: mãe, conversa com a minha mão aqui, ó. Eu não queria saber por quê? Porque quem está no vício, no pecado, na droga, no fundo está cego. Como eu estava. Quando eu fumei meu primeiro baseado com 11 anos de idade, a partir daquele momento comecei a conhecer a cocaína e outras drogas. E ali fiquei cego. E até os 17 anos fiquei nessa porcaria dessa vida. E se não fosse as orações da minha mãe, gente, eu chegava de madrugada, ela estava lá ajoelhada, rezando o rosário por mim, o texto: filho, Deus vai te libertar. Eu não acreditava mais em mim, mas a oração de alguém que acreditava tocou o coração de Deus, que transformou a minha vida. Olha aqui, eu sou um padre pregando no Hosana Brasil 2021. Se isso não basta para te convencer, eu não sei mais o que te falar.
eu era para estar morto, como muitos dos meus amigos já morreram, infelizmente, que não aceitaram esse mesmo chamado. Muitos fizeram um retiro comigo na época, mas a minha mãe intercedeu. Então eu digo para você, mãe, mas meu filho não aceita, mas na tua fé Deus vai fazer a obra nele. Pela tua fé Deus vai fazer a obra nele, nela, porque Deus é fiel. Foi pela fé da minha mãe que Deus fez, não foi pela minha, porque infelizmente eu não tinha condição, sabe? Mas a minha mãe pediu com insistência e Deus fez. Segunda promessa, que é muito especial, Tiago 1,12, carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 12. É interessante que na minha primeira missa, o que tinha de maluco, cabeludo lá, o padre que foi comigo falou: quem que é esse povo? Eu falei: meus amigos de adolescência. Falei: que bom que eles vieram, né, padre? O padre: que bom. Tiago 1,12. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Qual que é a promessa? Feliz, será feliz aqui nessa terra e receberá depois a coroa da vida. Mas quem será feliz e receberá a coroa da vida? Quem suporta a provação, quem persevera na provação. Promessa, qual que é a promessa aqui? A felicidade e a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Mas qual que é o princípio, a condição para essa promessa acontecer? Perseverar na provação. Não desanimar. Talvez você aqui, você em casa, esteja vivendo um momento de provação. Talvez você aqui, você é uma mãe aqui em casa rezando por um filho drogado, como o padre Adriano Zandonati mais de 20 anos atrás. Gente, eu chegava, como eu disse, em casa vomitando, eu tive coma por causa de droga. Talvez você é como a minha mãe naquela época, rezando por um filho. Talvez você está aqui lutando contra uma doença. E eu digo, está falando da coroa da vida eterna. Se a cura não vier, Deus está te prometendo a coroa da vida eterna, porque um dia todos nós vamos passar dessa vida, nós vamos morrer. Temos que olhar isso também com mais esperança, com mais fé, sem esse medo da morte, que isso não é cristão, sabe? Mas talvez você esteja numa provação, mas a palavra está dizendo, está prometendo, se você não desanimar, se você suportar a provação, se você não continuar rezando, se você continuar clamando, se você continuar crendo e fazendo o seu melhor, você vai ser feliz e você vai receber a coroa da vida eterna. Vamos aplaudir essa promessa de Deus, sem esquecer do princípio, da condição. Pode ser mais forte. E a última promessa de Deus, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha, é um bombardeio de Sagrada Escritura em você nessa manhã, para você não ter dúvida. E eu só estou lendo 4 promessas com o primeiro versículo, né? A Bíblia tem mais de 8.000, tá? Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, se você não achou, ouve o Padre. O meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza no Cristo Jesus, todas as vossas necessidades. Mais uma vez, São Paulo dizendo, o meu Deus proverá magnificamente, segundo a sua riqueza no Cristo Jesus, todas as vossas necessidades. Qual é a sua necessidade hoje? Você tem necessidade de um emprego? Você tem necessidade de uma cura? Porque você está magoado com seu ex-marido, magoada com seu ex-marido, magoado com a sua ex-esposa, magoado com a sua sogra, com o chefe, com o padre, com o coordenador, com o pastor. Deus quer prover todas as suas necessidades, materiais, humanas e espirituais. Mas qual que é o princípio? Você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Lembra que eu ensinei que a obediência gera providência? Sem obediência a Deus, não tem providência de Deus. Você quer a providência de Deus? Sim ou não? Você quer que Deus supra todas as suas necessidades? Sim ou não? Então obedeça a Deus. Talvez para obedecer a Deus você tem que cortar, que romper com uma amizade hoje. Talvez para obedecer a Deus você tem que sair desse, talvez não, para obedecer a Deus você tem que sair do adultério hoje. Ai, padre, é que eu o amo. Ele não é o teu marido.
você está pecando, você está construindo a sua condenação, destruindo uma família. Ele não é o seu marido. Deus não quer isso. Não fique dando desculpa. Hoje é o dia da sua libertação, e a libertação começa quando você toma uma atitude, quando você obedece a Deus, mesmo que sangre, mesmo que doa, mesmo que custe sangue, suor e lágrimas. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Talvez para obedecer, você tem que romper, como eu disse, uma amizade. Você tem que parar de desviar lá na sua empresa, você talvez gestor público. Você tem que começar a dizer a verdade para sua esposa, para o seu filho. Você tem que buscar a confissão. Ninguém recebe a promessa de Deus sem viver os sacramentos, a confissão. Sabe? Claro, se você está impedido por alguma forma, você vai se informar e vai fazer o possível para estar na graça, na presença de Deus, melhor dizendo. Mas obedeça a Deus. E às vezes obedecer a Deus custa sangue, gente. Eu me recordo, quando eu larguei as drogas e comecei a participar da igreja. Tá certo, as minhas amizades eram ruins? Eram. Tá certo, eu frequentava lugares ruins? Frequentava. Mas era tudo o que eu tinha. Era as coisas, as pessoas nas quais eu podia me agarrar. Como eu estou agarrando agora aqui nesse ambão. E Deus me falou, larga tudo isso, Adriano. Mas Deus, eu não tenho outros amigos, eu não sei o que fazer. Eu larguei tudo com 17 anos. Fui para um grupo de oração, de jovens, onde eu não conhecia ninguém. Comecei sozinho, mas Deus me honrou, tem me honrado, e está aumentando a minha descendência. Olha aqui, está aumentando a minha descendência como a de Abraão. Olha aqui, os cinegrafistas podem mostrar quem está em casa. Para quem está em casa, aliás, essa multidão aqui, olha só que multidão. Deus aumentou a minha descendência. Amém? Eu quero convidar agora a Rosângela Lustosa e o seu esposo e o seu menino lindo também para virem aqui. Quero já pedir que vocês os acolham com uma salva de palmas. Deus abençoe muito esse casal lindo, esse meninão lindo. São missionários, vem aqui, podem ficar aqui à minha direita, queridos. São missionários da comunidade Canção Nova, não é? A Rô trabalhou muito tempo comigo na TV, por isso que eu estou confundindo. Ambos são missionários da TV, da comunidade Canção Nova, e eles têm uma partilha muito especial. Vamos celebrar a vitória de Deus hoje, né, Rô? Vamos sim. A vitória de Deus tem nome aqui, eu já adianto, ó. Tem. Está aqui nos braços do Pai. Rafael, a vitória de Deus. Mas fiquem à vontade, meus irmãos. Sim. Então, Rafael é fruto de acreditar, né, Padre? É fruto de uma promessa. Então, nós temos 8 anos de casados, e casamos querendo ter filhos, né? Querendo assumir aquilo que Deus nos prometeu, né? Que era a promessa dele de nos dar filhos, e queríamos ter muitos filhos. E o tempo foi passando, né? E a gente rezando e pedindo, né? Como o padre disse, nós temos que pedir e Deus nos dá. E o tempo foi passando, e o sofrimento foi chegando perto de nós, né? E aí nós pedimos para Deus, nós acreditamos na promessa, o Senhor tem filho para nós. E o Rafael não chegava, né? E 1 ano foi passando, 2 anos foi passando, né, Padre? 3 anos, 4, 5. E nesse tempo, foi um tempo de muito sofrimento, né? De muitas lágrimas, mas um tempo de provação, um tempo de fé, onde a gente se uniu muito como casal, onde a gente pedia para as pessoas rezar por nós, onde a comunidade, irmãos, pessoas do mundo inteiro, rezando por nós, acreditando que o nosso filho, que a promessa viria. Mas Deus queria que nós passássemos por este caminho, né? Este caminho de provação, né? Esse tempo, né? Esse tempo, Como um tempo padre, árduo, não é, meu amor? Como o padre falou, toda promessa passa por um tempo. E quando a gente está percorrendo esse tempo, muitas vezes o nosso coração ele vai ali desanimando, cansando, né? Sim. E como minha esposa falou, passou-se o 1º ano, o 2º, o 3º, o 4º ano, tentativas, frustrações, lágrimas, orações, mas em todo momento nós nos recordávamos, Deus está conosco. Sim. O Senhor, Ele não nos abandona. E era muito forte isso para nós, porque eu até dizia isso para o padre, mas Deus me dá essa certeza, Ele nos dá essa certeza que nós vamos ser pais,
né? Então nós também começamos o nosso processo de adoção. Queríamos desde noivos, né? Desde o nosso namoro a gente queria fazer a experiência da adoção. Mas não sabíamos que os nossos filhos biológicos ia demorar bastante tempo, né? Então Rafael chegou com 7 anos de casado, né? Rafael é o cumprimento desta profecia, né? Ele é a nossa Hosana, nossa vitória, mas uma vitória que exigiu de nós muito joelho no chão, que exigiu de nós perseverança, Padre. Exigiu de nós lágrimas. Muitas lágrimas. A nossa oração, eu dizia assim, falei para o Padre e muitos sacerdotes que nos atendeu, eu dizia, eu não sei mais pedir, eu sempre peço a mesma coisa, né? Eu só peço filho, eu quero ter filho, né? Nós queremos ser uma família. Eu lembro disso, viu, Rô? E a gente não sabia rezar, né, Padre? Eu falei, eu não sei mais rezar. Parecia que Deus estava muito distante. E quem trilha o caminho da infertilidade, Padre, tantos casais que vivem esse caminho, a gente passa por várias fases. A fase da revolta, a fase do medo, a fase de se sentir indigno. E aí a igreja diz que filho é um dom, né? Ninguém tem direito de ter um filho. Filho é um dom, Deus que dá. E a gente dizia, mas a gente não merece esse dom? O que nós fizemos? Então vem a revolta, vem a culpa, a gente se culpa. Muitos casais entram em crise porque um cobra o outro. O que eu fiz de errado? O que você fez? O que nós fizemos? E aí a gente corre o risco de perder a esperança. Mas Deus, Ele nos dá a esperança. Eu lembro que a minha oração era essa sempre, Padre. Senhor, não tira a minha esperança. Não tira. Porque a única coisa que eu tenho, eu acredito. Não tire a minha fé. E a gente dizia, né, meu amor? Nós temos fé. E nós trilhamos esse caminho de fé. Nós estamos em Deus. Nós confiamos. Eu me recordo um momento porque o homem, ele é mais racional, né? Ele se dobra mais, demora mais a se dobrar às emoções, aos sentimentos. Mas com o passar do tempo, por volta de 5, 6 anos, teve um dia que eu me recordo que eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho num tapete vermelho que nós temos na nossa casa, e ali eu chorava igual criança. Chorava, desmontei realmente de choro, falando, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O Senhor não ouve a nossa oração? O Senhor não está presente, o Senhor não está aqui? E o Renato, que até então tinha sido forte, tinha sido o duro, aquele que dava o suporte à Rosângela, chegou ao limite dele de dobrar o joelho, numa oração sincera. Eu acho que ali foi, nesse tempo, a oração mais sincera que eu fiz. E naquele tapete vermelho, eu chorava igual criança, aos prantos. Pedia, Deus me consola, Deus me fortalece, Deus nos ampara, Deus nos socorre. Porque se o Senhor está conosco, nós vamos passar por esse vale de lágrimas, independente daquilo que nos espera no final desse caminho. E com 7 anos de casados, depois de termos nós tivemos percorrido neste caminho, né, árduo, de muita luta, de muita batalha, Deus nos deu uma graça. Em 2019, nós engravidamos, né? E aí foi motivo de muito júbilo, né? Nós fomos honrados, Deus nos honrou, porque Deus nos honra no sofrimento também. O sofrimento nos faz crescer, o sofrimento nos amadurece. Então Deus nos honrou em 2019, nós engravidamos. Sim, você aplaudiu, mas a história é outra, né, meu amor? É. E aí, quando nós fomos fazer a ultrassom, a primeira ultrassom, o nosso bebezinho não estava mais ali. Foi uma gravidez anembrionada, né? O embrião não se desenvolveu. Então foi mais um balde de água fria. Nós nos desabamos. Eu fiquei desestruturada. Eu não tinha chão. Porque o que eu mais queria, Deus me deu. Deus nos deu. Foi um filho. E eu lembro que uma das orações da Rô, quando a gente descobriu que estávamos grávidos,
era assim: Senhor, o Senhor está me dando, por favor, não me tira. E a gente muitas e muitas vezes na cama de manhã rezando, já com o exame ali, ó, estão grávidos, a gente dizia: Senhor, não tira da gente, Senhor. É isso que a gente esperou por tanto tempo, não nos tire agora. Sim. Porque quantas mulheres, quantas famílias experimentam o aborto. E não é fácil, gente, não é fácil você ter a vida dentro de você e de repente essa vida se esvai. Exato. Porque é Deus que dá a vida e só Ele pode tirar. Exato. O mesmo Senhor que nos deu a primeira gestação foi o mesmo Senhor que levou a nossa primeira gestação, e nós recomeçamos tudo de novo. Tudo, com mais garra, com mais fé, com perseverança, acreditando. E aí, fazendo tudo o que mandamos, que os médicos pediam para fazer, porque humanamente, para os médicos, a gente não tinha nada. Mas graças a Deus, nós conhecemos o Dr. Eduardo, a naprotecnologia, que é uma tecnologia que cuida do casal por inteiro, da saúde integral da mulher. E nós recomeçamos nossa batalha com alimentação saudável, com atividade física, com muita oração, cuidando de tudo, né, Padre? Porque o estresse, a ansiedade, o ritmo acelerado atrapalha também. Literalmente nós vivemos aquilo. Padre, quer falar um pouquinho? Tudo que está ao seu alcance, mas reze como se tudo dependesse de Deus. E foi isso que nós vivemos. Nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E, gente, uma coisa mas rezamos como se tudo dependesse de Deus. Que eu quero testemunhar, porque eu acompanhei um pouco a Rô, né? Você está querendo falar, né? Percebi. Vai ser padre, será? Acho que eu vou lançar meu manto sobre ele, viu, gente? Uma coisa que eu acompanhei, que a Rô e o esposo tiveram possibilidades, por exemplo, pode pegar isso. Tiveram possibilidades de propostas até de médicos para fazerem métodos contraceptivos contrários à fé cristã, para resolver do jeito só humano, como a Rô falou, é dom de Deus. Mas vocês, claro, como missionários, como pessoas consagradas, dedicadas a Deus, seguindo o ensinamento da igreja na Familiares Consórcio, né, encíclica do Paulo VI, foram fiéis e esperaram a hora de Deus. Isso é muito importante, porque vocês obedeceram a Deus. E a obediência gera a providência, né? Está aqui o fruto da obediência. Eu acho que isso é muito gera importante. Vitória, né, Padre? Gera vitória. Porque humanamente é muito fácil a gente receber propostas, né? Vamos ali, faz uma FIV, né? Uma fertilização in vitro, e rapidinho você engravida. Comunicador, o menino. Cabelo da mamãe, isso. Então, assim, nós fizemos todos os exames e não tínhamos nada. Mas o médico disse, para ser mais rápido, se você quiser engravidar rápido, faça a fertilização in vitro. E nós dissemos não, porque, como o padre disse, muitos católicos, por causa do desespero, gente, porque não é fácil. Tem gente que vende tudo, que gasta tudo, para fazer uma fertilização in vitro e não dá certo, faz outra e não dá certo. E a igreja não diz, a igreja não aponta esse caminho, a igreja aponta a adoção, a igreja aponta a tecnologia, métodos naturais, a igreja aponta a vida, a relação sexual, o ato natural do casal, com ajuda. A oferta do casal nesse caminho de cruz. Sim. Então, hoje nós estamos aqui, né, Padre? Com a cura de Deus. Nosso bebê se chama Rafael. A gente escolheu esse nome exatamente para dizer, é a cura de Deus no nosso coração. A cura de Deus na minha vida, a cura de Deus na vida da Rosângela. Vamos aplaudir o Osana deles aqui, dos nossos irmãos. Esse é nosso Osana. É o Osana Brasil. E graças a Deus é muito bom quando a gente vê materializado assim a promessa de Deus. Eu contei meu testemunho, você está me vendo pregando. Eles estão falando do testemunho e vocês estão vendo o Rafael querendo pegar o microfone, quer já se comunicar, né? O Rafael é essa nossa vitória, literalmente, Padre. O Rafael veio Osana Brasil para nos curar, para trazer fé para você, trazer esperança para tantos casais que trilham esse caminho de dor, de espera, porque esperar não é fácil, viu? Esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. E aqui, gente,
como eu disse, o sofrimento também nos cura, mas ver a promessa de Deus sendo cumprida na sua família, na sua casa, é vitória, é Hosana Brasil, é alegria, esperança, nos empurra, nos coloca para frente, porque em meio a tanta dor, em meio a tanta morte, tem vida, traz ressurreição, traz esperança. E é isso que nós queremos testemunhar para vocês, a sua família, você casal, você que está em casa, você que está aí querendo engravidar, reza. Nós pedimos todos os dias, rapidinho, padre, não sei se tem tempo, nós temos um grupo de casais, que nós pedimos a Nossa Senhora grávida, temos uma imagem linda de Nossa Senhora grávida, e nós pedimos, Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida. Então você que está em casa, coloque um sapatinho ali, perto do seu altar, e reze como casal, e peça, Nossa Senhora grávida, empresta o seu ventre santo para gerarmos vida. Foi isso que nós fizemos, foi isso que tantos casais fazem, e acreditamos na vitória, e o Rafael é a nossa vitória, nossa Hosana, Padre. Filhos, aproveitando, vamos aplaudir mais uma vez e vamos ficando em pé já, pode ficar em pé, isso, com alegria. Aproveitando, filhos, que vocês estão aqui, eu quero junto com vocês, claro, lembra que eu falei pedir, a palavra diz pedir recebereis? Agora é o momento, eu vou pedir para a Rô e o Renato fazerem uma oração, eu também estou junto, vou rezar junto, mas fazerem uma oração pelas mulheres que querem engravidar, os maridos, os casais que querem engravidar e não conseguem. Nós temos pouquinho tempo, mas eu quero pedir, Rô, Renato, que vocês façam uma oração por eles. Depois eu, como sacerdote, vou entrar também rezando por outras causas. Vamos juntos, Padre. Mas eu quero que vocês rezem, sobretudo você, mãe, mulher, já te chamo de mãe, hein? Levanta as mãos aí. Põe a mão no seu ventre. Quem quer engravidar esse ano de 2022? Quem está em casa? E daqui eu trago os casais do nosso grupo de oração. Tantos casais, a minha comadre, a Cátia, o Tiaguinho, os meus irmãos de comunidade, que estão na luta. Nós queremos rezar por vocês. E aqui nós estendemos as mãos, Senhor, pedindo Virgem Maria, o Espírito Santo, o Senhor que dá vida a todas as coisas. Você, casal, se você está sozinha, mulher, esposo, se vocês estão juntos, coloca a mão aí no seu ventre, mulher, casal, e reze, clame, peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, traz vida no meu ventre. Ó Espírito Santo, ó Nossa Senhora grávida, família de Nazaré, neste advento, nesse tempo de espera, traz vida nesse ventre, Senhor, traz vida nesta família. Ó Espírito Santo, traz luz, Espírito Santo, mostre os caminhos, mostre os médicos. Casal, seja radical, casal, reze, mas dê os passos. Cuida da sua saúde, da sua alimentação, faça atividade física, seja perseverante, peça, não desista, acredite na promessa, faça o caminho para a adoção, trilhe este caminho da maternidade, da paternidade espiritual. Se o Senhor tem para você a maternidade espiritual, que lindo, trilhe este caminho. Mas se você acredite, se você acredita, se você tem alguém, um casal que você conheça, interceda agora por eles. Reze por nós, vai levantando reze seus por braços, tantos casais. vai levantando os seus braços e vá pedindo ao Senhor que nesta manhã renove a sua esperança. Por Traz mais esperança, desgastado que você esteja, por mais desgastado que você chegou ao final deste ano de 2021, é o momento, é o tempo da graça. Nós estamos aqui na presença de Deus e Deus está no nosso meio. Deixe que a presença do Senhor renove a sua fé, renove a sua confiança, renove a sua esperança. Você que espera por um filho, mas também você que espera pela conversão de uma pessoa da sua casa, da sua
família. Pede a Deus agora esse renovo, esse novo batismo, esse novo batismo de fé, esse novo batismo de confiança, esse novo batismo de ânimo. Peça ao Senhor que nesta manhã te ressuscite. Ressuscita, Senhor, a esperança. Você que chegou aqui, você que está acompanhando Senhor, agora o Osana Brasil e se encontra como que deputado. Peça ao Senhor que nesta manhã te levante, que te reerga da onde você está. Levanta, Senhor. Traz fé, Senhor. Ressuscita a nossa fé. Coloca este casal de pé, Senhor. Dê criatividade, Senhor. Dê, Senhor, perseverança. Tome posse, casal. Tome posse da promessa que um dia o Senhor fez. O sim que vocês deram no altar. Tome posse. E eu quero convidar você agora, com os braços bem erguidos. Você vai pedir, pensar. O que você quer pedir a Deus agora, para 2022? Veja bem, não tem ninguém aqui, só você e Deus. Só você e Deus. Eu vou rezar no Espírito junto com a Rô, com o Renato. E eu quero que você peça. O Pai está te ouvindo. Ele está te propondo uma aliança. Você que perdeu pessoas pelo Covid-19, você que perdeu o emprego, perdeu os bens, não importa. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. O que Deus tem preparado para você é 7 vezes maior do que aquilo que você perdeu. Peça agora ao Senhor, abra sua boca, solta a sua voz, peça o que você precisa. Eu vou rezar no Espírito e você vai pedindo em português. Não importa quem está do seu lado, reze. Vai rezando, filho, vai rezando, filha. Solta a tua voz, solta a tua voz, solta a tua voz. Reza, pede ao Senhor, Ele te ouve. E Pai, no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo. Vai rezando, vai pedindo, enquanto eu como padre vou ministrar também a oração sobre você. Pai, no nome de Jesus, eu peço o batismo no Espírito Santo. Para todos que estão aqui, para todos que nos acompanham em casa, para todos que vão assistir esse vídeo depois, batiza agora no Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, essa multidão, mas de forma pessoal, que ninguém saia daqui sem ser batizado no Espírito Santo, que ninguém desligue a TV, o celular, o rádio, sem ser batizado no Espírito Santo. Batiza, Espírito Santo, vem sobre nós como línguas de fogo, Espírito Santo, vem e infunde em nós os Seus dons. Liberta aqueles que estão na droga, Espírito Santo. Liberta aqueles que estão na impureza, no adultério, na mentira, que estão distantes de Deus. O Espírito Santo está tocando agora muitas pessoas que estavam distantes de Deus. Distantes de Deus, o Senhor está te trazendo de volta para Ele agora. Você está sentindo o Espírito Santo, você está chorando agora, você está sentindo o fogo de Deus em você agora. O Senhor também está libertando pessoas que tinham deixado de sonhar. As pancadas do ano de 2021 te fizeram deixar de sonhar, mas Deus está semeando novos sonhos no teu coração. E creia, 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 na hora certa vai acontecer. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Não importa o que você perdeu, o que Deus tem para você é muito maior do que o que você pode pedir ou pensar. Peça, peça, queira a presença de Deus, queira somente a presença de Deus, porque a presença do Senhor hoje vai te curar, a presença do Senhor hoje vai te levantar, a presença do Senhor hoje vai te libertar. Eu sinto que tem pessoas no meio de nós que você fuma há muito tempo e você quer se libertar do cigarro. Deus está libertando você do cigarro agora. Eu convido você em nome de Jesus a vir aqui na frente e a jogar essa porcaria do seu cigarro aqui nesse palco, que eu vou pisar nessa porcaria. Deus está libertando, é você mesmo. É você que está pedindo a libertação do cigarro. Tem essa atitude de vir aqui e jogar esse cigarro. O Senhor está libertando pessoas viciadas na pornografia, na impureza. O Senhor está libertando pessoas com depressão nesse momento. Eu confirmo, o Senhor, Padre.
E a imagem que o Senhor me dava era de pessoas tristes, decepcionadas, frustradas. E o Senhor estava curando muitas pessoas da depressão. Pessoas assim, tristes. Casais que não se falam, casais que perderam a esperança, famílias desestruturadas, famílias destruídas pela culpa, casais que perderam o amor um pelo outro, e o Senhor vinha restaurando. A sensação era essa de transformação, o Senhor trazendo, Padre, um vinho novo. E aí, meu irmão, peça, clame, levante seus braços, persista, insista com o Senhor, insista. O Senhor também está libertando pessoas, como a Rô dizia, da depressão. E o Senhor está curando o coração de muitas mães que perderam seus filhos nessa pandemia, preenchendo um vazio dentro de você. Uma pessoa que você viu seu pai morrer diante de você, isso gerou um trauma. O Senhor está curando. Vá rezando, filho, vá rezando, filha. O Senhor está libertando pessoas de perturbações mentais. É como se o inimigo tivesse, me perdoe, mas é a palavra que me vem, eu vou dizer, acessado a sua mente, entrado na sua mente. O Senhor está libertando a sua mente. Libertações espirituais estão acontecendo, de contaminação espiritual. Pessoas que estiveram em lugares de prostituição, isso te contaminou muito, aquele motel. O Senhor te liberta nesse momento. Pessoas que são muito feridas nos relacionamentos, o Senhor está libertando você, o Senhor está curando você, o Senhor está devolvendo a esperança para muitos corações, o Senhor está devolvendo a alegria para muitos corações. Você que não sorria mais há anos, há meses, o Senhor está devolvendo o vinho da alegria, como a Rô dizia, ao teu coração, filho, filha. Levanta bem os seus braços e repita depois do Padre: me rendo em tua presença. Me rendo em tua presença. Pode ser mais forte: me rendo em tua presença, Deus. Me rendo em tua presença, Deus. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. O meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Nada mais eu quero além de ti. Eu não vim buscar somente os teus Eu benefícios. não vim buscar somente os vossos benefícios. Eu quero aqui tocar o teu coração. Eu quero aqui tocar o vosso coração. Eu sei que de tudo que eu possa ter, Eu sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. nada se compara a ti. Quero tua presença, Deus. Quero tua presença, Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia minha alma com tua luz. Sacia minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Eu acabei de dizer a letra de uma linda canção. E você vai, Cassiano, as meninas vão cantando. E você vai junto, cantando. O padre vai dizendo a letra. Essa canção vai ser o selo de tudo que nós refletimos aqui. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós queremos a presença de Deus, Ele age e a promessa dele se cumpre. Com seus braços erguidos, me rendo em tua presença. Me rendo em tua presença. Cante isso. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Cante para Deus. Mas eu quero além de ti. Não vim buscar teus benefícios. Não vim Não vim buscar teus benefícios. Quero aqui tocar teu coração. Quero aqui tocar teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia
minha alma com tua luz, somente a ti quero adorar, somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir, tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz, somente a ti quero adorar, somente a ti quero adorar. Com seus braços erguidos, do começo novamente, me rendo em tua presença. Quero somente a ti permanecer. Quero um pouquinho mais de teclado aqui no meu retorno, por gentileza. Me rendo em tua presença, Deus. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Me rendo em tua presença. Quero somente aqui permanecer. Quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo teu. Meu coração é todo teu. Nada mais eu quero além de ti. Nada mais eu quero além de ti. Não vim buscar teus benefícios. Não vim buscar teus benefícios. Quero aqui tocar teu coração. Quero aqui tocar teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Quero tua presença, ó Deus. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia minha alma. Sacia com tua luz. a minha alma com tua Somente luz. a ti quero Somente adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te Sacia ouvir. minha alma. Sacia com tua luz. a minha alma com tua Somente luz. a ti quero Somente adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Suas vozes. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede. Sacia minha alma. A minha Com tua alma luz. com tua luz. Somente a ti quero Somente adorar. a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Com os braços erguidos você vai dizer: diante de todos os tesouros desse mundo. Repita depois do Padre: diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste Mais mundo. forte: diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mundo, Eu só quero a ti. eu só quero a ti. Diante de todos os presentes desse mundo. Diante de todos os presentes deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a E ti. nós vamos cantar isso com os braços erguidos, começando suave, depois crescendo com os instrumentos. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti.
todos os tesouros deste mundo. Eu só quero a ti. Canta forte pra Deus. Eu só Forte pra quero Deus. a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Forte. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Solta a voz, canta pra Eu Deus. só quero a ti. Diante de todos os presentes. Diante de todos os presentes deste mundo, Eu só quero a ti. eu só quero a ti. Forte. Eu só quero a ti. Suas vozes. Diante de todos os tesouros deste Mais forte, canta pra Deus. eu só quero a ti. Canta pra Deus. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros. Diante de todos os tesouros deste Mais forte. Eu só quero. Você está dizendo pra Deus. Eu só quero. Diante de todos os tesouros, junto com a bateria. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros, eu só quero a ti. Diante de todos os presentes, A ti toda a glória, Deus. Nós queremos somente o Senhor, Muito Jesus. obrigada, Senhor. Não queremos os presentes. Não queremos os tesouros. Não queremos as promessas fáceis. Muito obrigada. Nós queremos somente a ti, Jesus. Somente a ti nós queremos adorar. De toda a honra. Quero a tua presença, Deus. Vai rezando no Toda a Espírito. glória, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Vai rezando no Toda a Espírito. honra. Sela, Espírito Santo. Tudo que o Senhor fez aqui nesse momento. Sela, Espírito Santo, a Vem, aliança. Espírito. Sela, Espírito Santo, a promessa. Renova. Sela, Espírito Santo, a cura, a libertação, a redenção. Sela tudo que o Senhor fez. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero tua presença, Deus. Tenho sede de te ouvir. Juntos. Quero tua. Amado filho, amada filha, Deus abençoe você. Hoje, 15º dia do nosso projeto Leia a Bíblia Comigo em um Ano. Tenho certeza que está sendo maravilhoso para você. Olha, quero convidar você, filho, filha, a ser fiel, a ser perseverante. Olha, ler a Bíblia, estudar a Bíblia é como um relacionamento. Vamos supor que você seja casado, casada, ou tenha um amigo, ou more com seus irmãos. Tem dia que você chega em casa e está empolgado, tem um monte de coisa para contar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu irmão. Tem dia que você escuta mais o seu irmão. Tem dia que vocês nem falam nada, vocês estão tomando café ali. Um dia vocês contam coisas importantíssimas, um dia vocês contam coisas do dia a dia. Ah, peguei o ônibus, fui na faculdade, comprei carne, lavei a roupa.
E tem dia que vocês não falam nada, vocês só estão ali convivendo. E fazer o estudo bíblico é mais ou menos assim. Tem dia que o estudo bíblico, a palavra vai te tocar e vai te elevar para um outro nível, vai mexer com você, vai virar você de ponta cabeça. Tem dia que ela vai falar de coisas triviais, coisas do dia a dia, olha, como responder às pessoas, como lidar com o trabalho. E tem dia que parece que ela nem está falando, mas ela está falando. Por quê? Porque é um relacionamento, é que nem quando você está do lado da sua esposa, você não olha para sua esposa que está quieta, ou para o seu esposo que está quieto, ou para o seu filho que está quieto e fala assim, você morreu, você não está falando nada, respira. Você sabe que ele está vivo, ele está ali, só dele estar do seu lado, já é uma manutenção do relacionamento, não é verdade? Então o estudo bíblico é assim, não espere que todo dia vai ter aquela palavra que vai mexer com você, né? Não, é comum, né? É um relacionamento. Ó, veja bem, outra informação importante, que desde ontem, até ontem, eu usei a tradução da Bíblia da CNBB. A partir de hoje em diante, eu vou usar a tradução da Bíblia da Ave Maria, que é a Bíblia católica que aparece na internet, para ficar mais fácil, quem quiser ler, lê com a Ave Maria, né? Sobretudo Bíblia católica Ave Maria que aparece na internet. Ou, se a sua Bíblia não estiver batendo com o que eu estou lendo, lê o que está aparecendo aí no vídeo. Está aparecendo também a minha tradução aí no vídeo da Bíblia. Porque, gente, a palavra de Deus é uma só, mas existem diferentes traduções. A Bíblia Ave Maria, o tradutor da Ave Maria traduziu de um jeito, o tradutor da Bíblia a CNBB traduziu de outro jeito, porque a Bíblia originalmente foi escrita em hebraico e grego. Então nós temos traduções, né? E quem já trabalha com tradução, sabe que às vezes tem 3 possíveis palavras que você pode usar, você escolhe uma, enquanto o outro tradutor escolhe outra, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido, apesar de ter uma palavra ou outra diferente, dependendo da tradução. Gente, hoje nós vamos ler Gênesis 29 e 30, Gênesis 29 e 30, e também, se nós não lermos, você vai ficar com a tarefa de ler Jó, capítulo 19 e 20. Por isso que é importante ter um parceiro de estudo bíblico, para você se motivarem mutuamente, né? Então, peça a Deus para colocar um parceiro para você fazer o estudo bíblico, se você ainda não tem. Talvez alguém da sua família, para todo dia você partilhar, mandar um áudio. Ou faz um grupo no WhatsApp de estudo. Vocês se reúnem uma vez por semana, cada um partilha um dos dias, o que entendeu, o que ficou forte, né? E enquanto isso vão partilhando aí no grupo, né? Mandando áudios, etc. Gênesis capítulo 29. Jacó pôs-se de novo a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. Olhando em torno de si, viu no campo um poço junto do qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Esse poço servia de bebedouro para os rebanhos, mas sendo grande a pedra que cobria a abertura do poço. Somente a removiam de cima quando todos os rebanhos fossem recolhidos. Davam então de beber aos animais e recolocavam a pedra no seu devido lugar. Jacó disse aos pastores, meus irmãos, de onde sois? Somos de Harã, responderam. Conheceis porventura Labão, filho de Nacor? Sim. Como vai ele? Vai muito bem. E eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. É ainda pleno dia, tornou Jacó, e não é hora de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e levai-as de novo ao pasto. Não o podemos, responderam eles, antes que todos os rebanhos estejam reunidos. Tiramos então a pedra de cima do poço e damos de beber aos animais. Falava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, porque era pastora. Logo Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Depois beijou Raquel e pôs-se a chorar. Contou-lhe que era parente do seu pai e filho de Rebeca, e ela correu a anunciar isso ao seu pai. Tendo Labão ouvido falar de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, e o conduziu à sua casa. Jacó contou-lhe tudo o que tinha passado. E Labão disse-lhe, sim, és tu de meus ossos e de minha carne. Jacó ficou em casa dele 1 mês inteiro. E Labão disse-lhe, acaso porque és meu parente, me servirás de graça? Dize-me que salário queres. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia, a mais nova Raquel. Lia tinha os olhos ternos, e Raquel era bela de corpo e de rosto.
Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos, que lhe pareceram dias. Tão grande era o amor que lhe tinha. Disse, pois, a Labão: dá-me a minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. E deu à sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição de que me sirvas ainda 7 anos. Assim Jacó acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel, dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, porque dizia ela: o Senhor olhou a minha aflição, agora o meu marido me amará. Concebeu de novo e deu à luz a outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desprezada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Concebeu ainda e deu à luz a mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, e disse: desta vez louvarei ao Senhor, e chamou-o Judá. Depois cessou de ter filhos. Gênesis, capítulo 30. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã. Dá-me filhos, disse ela ao marido, senão morro. E Jacó irritou-se com ela. Acaso, disse ele, posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Ela respondeu: eis a minha serva Bala, toma-a, que ela dê a luz sob os meus joelhos, e assim por ela terei também filhos. Deu-lhe, pois, por mulher sua escrava Bala, da qual se aproximou Jacó. Bala concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Disse-lhe então Raquel: Deus fez-me justiça. Ele ouviu a minha voz e deu-me um filho. Por isso o chamou de Dan. Bala, escrava de Raquel, concebeu de novo e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse: lutei contra minha irmã junto de Deus e venci. E deu ao menino o nome de Neftali. Lia, vendo que não concebia mais, tomou sua escrava Zelfa e deu-a por mulher a Jacó. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Lia disse: que sorte, e chamou-o Gad. Zelfa, escrava de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse: que felicidade, as mulheres me chamarão de Tosa, e chamou-o Azer. Um dia, por ocasião da ceifa, Ruben saiu ao campo e, tendo encontrado umas mandrágoras, levou-as à sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: rogo-te que me des as mandrágoras do teu filho. Lia respondeu: já não é o bastante teres tomado meu marido, para que queiras ainda as mandrágoras do meu filho? Pois bem, tomou Raquel, em troca das mandrágoras do teu filho, que ele durma contigo esta noite. À noite, quando Jacó voltou do campo, Lia saiu-lhe ao encontro. Vem comigo, disse-lhe ela, eu te aluguei em troca das mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela aquela noite. Deus ouviu Lia, que lhe concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Deus, disse ela, recompensou-me por ter dado a minha escrava ao meu marido. E o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e deu à luz um sexto filho a Jacó. E disse-me: Deus deu-me um belo presente. Agora o meu marido habitará comigo.
depois que lhe dei à luz 6 filhos, e o chamou Zabulon. Depois disso deu à luz uma filha, a quem chamou Dina. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio, e chamou José, dizendo: Dê-me, Senhor, ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir para minha casa, na minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais te servi, a fim de que eu me vá. Tu sabes quanto tempo servi em tua casa. Labão respondeu-lhe: Se achei graça aos teus olhos, reconheço que o Senhor me abençoou por causa de ti. Fixa-me o que devo dar-te, ajuntou ele, e eu te darei. Jacó disse-lhe: Tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinhas pouca coisa antes da minha chegada, e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para minha casa? Que te hei de dar? Disse Labão. Jacó respondeu: Não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Hoje eu vou passar no meio de todos os teus rebanhos e pôr à parte entre os cordeiros todo animal manchado, malhado ou negro. E entre as cabras tudo que é manchado ou malhado. Isto será meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro. Quando vieres verificar o meu salário, tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros será considerado como roubado. Está bem, disse Labão. Seja como dizes. Naquele mesmo dia pôs ele à parte os bodes malhados e manchados, todas as cabras malhadas ou manchadas, todas aquelas que estavam marcadas de branco e todos os cordeiros negros. Confiou-os aos seus filhos e pôs à distância de 3 dias de jornada entre ele e Jacó, o qual apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou então as varas verdes de álamo, de amendroeira e de plátano, tirou-lhes parte da casca, dizendo: faixas brancas, deixando a nu o ramo. Colocou as varas assim preparadas sob os olhos das ovelhas, nas pias e nos bebedouros onde vinham beber. Indo a beber, estavam em calor. E como entrassem no calor do coito, diante dessas varas, concebiam cordeiros riscados e manchados e malhados. Jacó punha-os à parte, e voltava à face dos animais para o que era malhado e negro no rebanho de Labão. Constituiu assim rebanhos para si, que não se misturaram aos de Labão. Além disso, Jacó só punha suas varas nos bebedouros sob os olhos das ovelhas em calor, a fim de que seu coito se fizesse perto das varas, quando se tratava de ovelhas vigorosas. Quando eram fracas, não punha as varas, de sorte que os cordeiros raquíticos eram para Labão e os vigorosos para ele. Esse homem tornou-se assim extremamente rico, e teve muitos rebanhos, escravas e escravos, camelas e jumentos. Veja bem, filho, filha, lemos hoje. É grande a passagem, então vai passar um pouquinho de 15 minutos, né? Acabou agora, já quase 15 minutos. 29 e 30 de Gênesis, e você tem como tarefa, amado, ler depois ainda Jó, né? O livro de Jó, como eu falei no início, que é Jó 19 e 20. Veja bem, olha, nós vemos, é estranho, é diferente, né, algumas coisas aqui, porque é o pensamento do homem oriental, povo tribal no Antigo Testamento, eles não tinham a compreensão que a gente tem, né? Mas a gente vê aqui, gente, um justo juízo de Deus. Porque eu não sei se você se incomodou quando a gente vê que Jacó adquiriu seu direito de primogenitura roubando o seu irmão Esaú, né? Eles enganaram o pai velho e cego. Então, você pode pensar assim, mas Jacó fez isso e se deu bem? Não, ele fugiu do irmão e ele foi para a terra do tio dele, Labão, né, do parente dele ali. E aí ele pagou caro, porque é como se fosse um juízo de Deus. Ele trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, porque era o dote que se pagava na época. O pai, dando uma desperto, lhe deu a filha mais velha. E você vê, a Bíblia disse que a Raquel era bonita de corpo e de rosto. E a Lia tinha os olhos atraentes. Então você imagina, é uma maneira de dizer, olha, o resto, tirando os olhos, né, não era tão bonita assim.
Mas o pai dela, Labão, deu a primeira filha e falou, olha, você trabalhou 7 anos, eu te dou a minha primeira filha porque esse aqui é um costume na minha região. Mas era mentira, ele tinha combinado com Jacó, Raquel. Ele me disse, então trabalha mais 7 anos para eu te dar Raquel. Então Jacó como que pagou, né? Foi um juízo de Deus ali sobre ele. Porque o que a gente faz passando o outro para trás, a gente vai pagar. E depois a gente vê a mesma história se repetindo, né? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui, no capítulo 30, está narrando a história das 12 tribos, né? Dos 12 filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos de Israel, né? Então é bem interessante esse é um ponto que você tem que prestar atenção, porque senão não vai fazer sentido o que a gente vai ler depois. Então presta atenção. Então nós vemos esses juízos de Deus sobre ele. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Naquela época, gente, a poligamia era permitida, né? Mas você vê a confusão que gera, né? A poligamia. Por isso que nós, no cristianismo, Jesus na Bíblia diz que o casamento é com uma pessoa só. E é para sempre. Porque imagina, uma fica com inveja, o filho da outra briga, aí o filho desse quer ter mais herança do que o outro, os filhos se matavam, era uma confusão, né? Mas elas cometeram o mesmo erro da bisavó, né? Sara ou Sarai, mulher de Abraão, que não conseguindo engravidar, lhe deu a sua escrava. Olha só que estou aqui, contexto, era outro mundo, né, gente? Era um sistema tribais. Aí eles davam a escrava engravidava, e a mulher dele, que era Raquel, né, que ele amava de verdade, não lhe dava filhos. E depois a irmã também entrou na onda de dar a escrava. Mas enfim, ali nasceram os 12 filhos de Jacó, né? É muito importante, porque dos 12 filhos de Jacó, gente, vai sair, né, Davi, né, as tribos de Israel. Davi é da tribo de Judá, 4º filho, depois eu vou explicar isso mais para frente. E Jesus é filho de Davi da tribo de Judá. José, né, o pai adotivo de Jesus, era da tribo de Judá. Então isso é muito importante, porque isso está provando que Deus cumpre as suas promessas. Mas voltando, aqui nasceram então, né, os 12 filhos de Jacó. E o José, que foi o filho que ele teve com Raquel, depois na frente Raquel vai dar outro filho para ele, né, Benjamim. Mas José era o mais amado por ele. Por quê? Porque ele era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. E não filho de escrava, não filho da Lia, que não era tão amada por Jacó, né? Então, a gente entende lá na frente a inveja dos irmãos com relação a José. O pai fez um manto de muitas cores para José. Então isso motivou ao ódio deles a José do Egito, que foi vendido como escravo. Depois nós vamos ver lá na frente, né? Mas todos aqui são filhos de Jacó. E quem tinha que ter o direito de primogenitura é o primeiro, né? Mas aconteceu que por causa de pecados do primeiro, do segundo, do terceiro, a bênção da primogenitura foi para o 4º, que é Judá. Então o primeiro, o segundo e o terceiro não tiveram a bênção de primogenitura. Por quê? Por causa de pecados, porque eles desobedeceram a Deus, né? Desobedecendo a Deus, eles perderam ali o favor de Deus, né? Como Saul lá atrás. Então veja bem, o 4º filho, gerado aqui por Jacó, né? O 4º filho é Judá. E ele recebeu a bênção do primogênito, né? Recebeu a bênção do primogênito. Ele foi o descendente ali, né? O patriarca que deu origem à linhagem de Jesus. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de genealogia, fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano, isso é importante. Veja bem, o primeiro filho a ser gerado foi Rúben, né? Rúben foi o primeiro a ser gerado, depois Simeão, depois gerou, acho que Dan ou Gad, deixa eu conferir aqui, né? Porque os nomes são importantes, claro, é muito nome, mas é importante a gente saber para você saber o que está acontecendo na Sagrada Escritura, né? Depois, o que foi gerado, acho que foi Dan, justamente. Aí depois foi Judá, né? Depois foi Judá. E Judá era o 3º filho, gente. Justamente, o 4º filho. Então foi Rúben, Simeão, Dan e depois Judá. Então, Judá é o 4º, mas ele recebeu a bênção de primogenitura, por isso que se diz na Bíblia que Jesus é o leão da tribo de Judá. Porque depois houve promessas que da linhagem de Judá, que recebeu a bênção de primogenitura, a bênção do filho, o primeiro filho, mesmo não sendo, ele recebeu, né? Então você vê, Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, o filho Isaac de Abraão foi quem recebeu essa bênção, né, da primogenitura, ele era o filho único, né, de Abraão com Sara. Depois, o filho de Isaac, né, que era o filho de Abraão, foi Jacó que recebeu a bênção de primogenitura no lugar de Esaú. E depois, Jacó aqui passou essa bênção de primogênito
para Judá, que era o quarto filho. O nome já diz, primogênito era o primeiro filho que nascia. Mas às vezes, por algumas situações, o primeiro filho perdia essa bênção. O que significava essa bênção de primogenitura? Ele era o filho mais velho, então ele teria, por exemplo, ele teria 2 vezes mais herança que os outros, e os outros irmãos teriam que servi-lo, né? Então, isso é interessante você saber que foi Judá. E olha só, você viu que falou da mandrágora, né? O que era a mandrágora? Que era essa planta que tinham se achado, que Raquel queria. Mandrágora, gente, era uma planta herbácea, né? Chamada Mandrágora officinarum, né? Do latim, que quer dizer planta que tem poderes mágicos, se acreditava na época, né? Só para você, uma curiosidade para você entender, tá bom? Agora eu peço que você leia, filho, Jó 19:20, é muito importante, viu? Jó 19:20 é muito importante, é um livro suplementar. Como eu disse, nós vamos nos focar nas principais histórias da Bíblia, mas tem os livros suplementares também. Que desça sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Quero convidar você a escrever aqui nos comentários o que mais te tocou, o que ficou forte para você, de tudo que nós ouvimos aqui. E também se inscreve no canal se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa família. Eu posto a homilia todos os dias aqui cedo também. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família.